Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu vou fazer o vídeo aqui sobre os livros que eu acabei de receber. Foram 3 livros, eu não sei quais são, imagino que sejam do Rubem Fonseca. Eu sempre peço muitos livros, inclusive livros repetidos do mesmo autor, de edições diferentes, para conhecer as edições. Vamos abrir então os livros que acabamos de receber aqui pelos Correios, tá? É um dos meus passatempos prediletos, é abrir livros e ler depois, né? Tá? E ler posteriormente. O celular está avisando que a bateria está fraca. Isso aqui vai ser bem rápido. Vamos ver o que é que nos... Que livro é esse, tá? O Ninho da Serpente, do Pedro Juan Gutiérrez. É um escritor cubano, eu gosto muito. É autor de O Rei de Havana, Trilogia Suja de Havana, O Insaciável Homem-Aranha e vários livros, O Animal Tropical, né? Todos são livros de autoria aqui do nobre Pedro Juan Gutiérrez, que, apesar de fazer uma literatura de contestação, de questionamento e de denúncia, ele continua morando em Cuba, em Havana, nas principais cidades ele está sempre em Cuba. E ele não é defenestrado pelo regime, não é agredido pelo regime. Esse livro aqui fala sobre a adolescência do próprio Pedro Juan Gutiérrez na cidade de Cuba, onde já se iniciava o sistema que vige hoje, que é o sistema ditatorial, o sistema comunista lá em Cuba. Vamos ver o segundo livro que nós recebemos. Esse aqui veio plastificado, olha só, veio num plástico, tá? Bom, eu gosto muito do Pedro Juan Gutiérrez e até recomendo. Esse livro é um livro de edição de bolso, são clássicos de ouro da editora, exatamente da Ediouro. E é um livro do Rubem Fonseca, Romance Negro, Feliz Ano Novo e Outros Contos. Vamos ver quais são os contos que tem nesse livro, além dos que eu já citei. Tem o outro, tem Relato de Ocorrência, Passeio Noturno, parte 1 e 2, e o próprio Romance Negro, que é um dos mais bem escritos contos da literatura policial do Brasil, creio eu, que de todos os tempos. E aqui eu recebi o Sebo Místico, né? Recebi uma mensagem do Sebo Místico, onde ele informamos que para qualquer eventualidade, como reclamações, sugestões ou novas compras, estaremos disponíveis no número 011, etc., que é São Paulo, Grande São Paulo. Está aqui o terceiro livro que nós estamos recebendo hoje, nessa sexta-feira, acredito que hoje 15, né? 15 de janeiro de 2021. Que tem que ser bem cuidadoso, que eles fizeram uma embalagem mesmo perigosa, para evitar de danificar o conteúdo, né, do pacote. Esse aqui deve ser um livro não do Rubem Fonseca, que é, como eu disse, o meu autor preferido, não só pela escrita, não só pelo conteúdo, né, mas pela escrita principalmente, pela maneira escorreita, pela maneira objetiva, como ele diz tudo muito rapidamente e de maneira bem concisa, como exige a boa literatura. Não é nada de muito rebuscamento, porque, segundo os próprios estudiosos, o rebuscamento é uma coisa que deve ser inerente aos escritores do século XIX. É o escritor romântico, né? Aquele que floreia muito para dizer uma coisa, faz muita poesia para dizer pouca coisa. Então, Rubem Fonseca, ele diz muitas coisas com poucas palavras. Consegui finalmente abrir, comemorar aqui, né? E quando a gente abre, finalmente comemora. Tem, nesses livros dele, tem romance, tem mistério, tem crime e tem política, né? Tem um dos livros dele que me parece que é o próprio livro Romance Negro. Isso aqui é uma edição de bolso, né? Mas o livro mesmo, Romance Negro, a edição normal, ela tem um conto que trata sobre a morte do Mota Coqueiro. O Mota Coqueiro foi um cara que foi assassinado. Aliás, não foi assassinado. Ele foi o último indivíduo no Brasil condenado à morte, porque o Brasil teve pena de morte até 1850, 1859, e foi o Dom Pedro II que aboliu a pena de morte no Brasil, exatamente porque o Mota Coqueiro tem um livro muito bom dele, do Carlos Marx, que é A Fera de Macabu. Então esse livro do Mota Coqueiro, que conta a história do Mota Coqueiro, era um proprietário rural no Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes, e foi condenado à morte por um crime que ele não cometeu. Tomando conhecimento, anos depois dessa injustiça que tinha sido praticada pelo sistema, Dom Pedro II, que era um homem muito justo, foi o mais sábio de todos os governantes que o Brasil já teve, não obstante ser monarca,
ele resolveu abolir a pena de morte no nosso país. Olha, como eu disse para vocês, o caso Rubem Fonseca é o livro aqui, não é do Rubem Fonseca, mas é sobre o Rubem Fonseca, Violência e Erotismo em Feliz Ano Novo, que é também um dos contos, além do romance negro, o Feliz Ano Novo é um conto formidável, que nos anos 70 abalou as estruturas da literatura e da sociedade, porque naquele tempo a literatura é muito discutida, muito debatida, não apenas nos meios acadêmicos, nas academias, mas no contexto da sociedade. E grande parte desses livros que eram escritos naquele tempo se transformaram em filmes e novelas. Então está aqui, Feliz Ano Novo, que é o livro, aliás, o caso do Rubem Fonseca, que trata sobre o conto Feliz Ano Novo, que é um livro onde tem esse conto. É do Dionísio Silva. Dionísio Silva é esse cara aqui, ó. Está aqui na contracapa, é um dos maiores estudiosos da obra do Rubem Fonseca aqui no Brasil. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu vou agora escolher qual dos livros eu vou ler primeiro, ou reler, porque esse aqui eu já li, tem que ser relido. Agora, esse eu não li, esse eu não li. Então, vamos ver qual dos dois vou ler primeiro e depois eu conto para vocês o que foi que eu posso analisar, o que é que eu vou analisar da leitura. Aqui então, Romance Negro, o caso Rubem Fonseca e O Ninho da Serpente, do Pedro Juan Gutierrez, falando sobre a adolescência dele no meio da ditadura comunista de Cuba. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.